Na aula de hoje eu gostaria de abordar sobre um livro chamado Tannisho. この「歎異抄」というのは日本で最も多くの人に読まれている仏教書なんです。Este livro Tannisho é considerado o livro budista mais lido no Japão. 今から700年前に書かれました。Foi escrito há aproximadamente 700 anos atrás. この本には親鸞上人のおっしゃった言葉が親鸞上人の弟子によって書き残されています。E neste livro consta vários ensinamentos, vários ditos do mestre Shinran, que foi registrado posteriormente por um de seus discípulos. 日本で仏教を教えられた方では親鸞上人が一番有名な方なんですね。Dentre os vários professores de budismo no mundo todo, no Japão, o mestre Shinran, ele é considerado o maior de todos. 親鸞上人のおっしゃったことが書かれてあるということで、歎異抄も多くの人に読まれているんです。E pelo fato do livro Tannisho conter ensinamentos do mestre Shinran, por isso uma quantidade imensa de pessoas tem lido este livro. ただ700年も前の本ですと、今の日本人でも読んだだけでは意味がわからないんですね。Mas por se tratar de uma obra escrita há 7 séculos atrás, mesmo os japoneses da atualidade conseguem ler, mas não conseguem entender. そのために「歎異抄」を解説している本というのがまたたくさんあるんですね。E por isso vem sido lançado vários manuais, vários livros explicativos do significado deste livro Tannisho. 700冊以上は「歎異抄」の解説書があると言われます。É dito que existem mais de 700 livros explicativos do Tannisho. でどうしてこんなにたくさんの解説書があるのかというと、みんなどうやって解説すればいいのかわからないところが多くあるからなんです。E a razão por ter inúmeros livros explicativos do Tannisho, né, é porque as pessoas não sabem de fato como deve explicar o seu significado, o significado contido no livro. そこでみんなここはこうじゃないか、ここはこうじゃないかといろんな解釈をしていました。Daí as pessoas escreviam um livro pensando, isso aqui deve significar isso, deve significar aquilo. Então, cada um fazia a sua interpretação. ところが今から13年前に日本で「歎異抄を開く」という本が出ました。No entanto, há 13 anos atrás, foi lançado no Japão um livro chamado O Desvendar do Tannisho. この写真はブラジルで出されたポルトガル語に翻訳されたものです。E este livro aqui é o livro traduzido para o português. この「歎異抄を開く」が出てから毎年毎年10冊以上出ていた「歎異抄」の解説の本はピタッと出なくなりました。Até então, era comum todos os anos ser lançado mais de 10 livros explicativos do Tannisho. Mas assim que foi lançado O Desvendar do Tannisho, isso se cessou. Nunca mais saiu nenhum outro livro explicativo. それはこの「歎異抄を開く」がもう「歎異抄」の解説書の決定版であると認められたからなんですね。Isso porque todos admitiram, né, que o Desvendar do Tannisho trata-se de uma
uma edição definitiva, né? É um livro que contém um comentário exato, correto desta obra. 歎異抄を開くに書いてある解説が正しい歎異抄の解釈であるとみんなが認めたからだと言えます。A explicação contida dentro do O Desvendar do Tanisho seria a interpretação correta e definitiva, né? Pelo fato de todos terem admitido desta forma, é que deixou-se de lançar novos livros explicativos sobre Tanisho. 歎異抄の中には解釈が難しい言葉がいろいろとあるんですね。E dentro do livro Tanisho existem inúmeras passagens onde é difícil de entender, é difícil de explicar. 中でも最も有名な言葉が善人なをもって往生を説ぐ欺瞞や悪人をやという言葉なんです。E dentre essas inúmeras passagens de difícil interpretação, talvez a mais famosa, a mais conhecida seria a frase: até mesmo uma pessoa boa nascerá na terra pura, quanto mais uma pessoa má. 普通は、善人でさえ救われるのだから悪人はなおさら救われるのでは逆じゃないかなと思います。Normalmente, né, as pessoas acham que esta afirmação deveria ser ao contrário, né? Tipo, que uma pessoa boa, uma pessoa má consegue nascer na terra pura, então uma pessoa boa mais ainda. 悪人よりもね、善人が救われますよ。これなら誰でも理解できますよね。Então, se fosse uma afirmação inversa, qualquer um entenderia e concordaria. また、悪を作っていた人が善をするようになって救われるんですよならまだわかりますよね。Ou então que a pessoa má passa a praticar boas ações, por isso conseguirá ser salvo, né? Se fosse assim, também seria aceitável. 私たち子供の時から悪人にはなっちゃなりませんよ、善人になりなさいよと親からも学校でもね、教わってきました。Pois todos nós, desde criança, viemos aprendendo dos nossos pais, dos professores, né, de que não podemos nos tornar pessoas más. Precisamos nos esforçar para ser pessoas boas. 世の中にいろんな宗教があると言ってもね、善人よりも悪人が救われるっていう教えはないんじゃないですかね。Mesmo existindo inúmeras religiões no mundo, né, provavelmente você nunca ouviu alguma religião falando que as pessoas más serão salvas. どんな悪人でもね、その悪を懺悔したらその悪がなくなって救われますよ。これならわかりますよね。Pelo contrário, todas as religiões pregam que, por mais que a pessoa seja má, se a pessoa se arrepender, né, e esse arrependimento vai apagar o mal e daí será salvo, né? Você vai passar a fazer o bem e será salvo, né? É isso que todas as religiões pregam. ところがね、この善人よりも悪人が救われるっていうのは仏教の特徴の中の特徴の教えなんですね。Mas falar que do que os bons o mal será salvo, né? Isso, na verdade, é a maior peculiaridade dentre inúmeras particularidades do budismo. この仏教にしかね、教えられていないことを、誰よりもはっきりと教えていかれた方が親鸞上人という方なんです。E isso que é
ensinado somente no budismo, né? Aquele que explicou de uma maneira mais compreensível foi o mestre Shinna. 私たちの常識をひっくり返すお言葉ですから、正しく理解しなければならないですね。Pois trata-se de uma afirmação onde faz com que o nosso senso comum, né, fique de cabeça para baixo. Por isso, daí a importância de você entender corretamente o significado desta frase. この言葉を正しく理解するためには、善人とは悪人とはどんな人か、これを正しく知る必要があります。E para entender corretamente o significado desta frase, né, é necessário primeiramente saber no budismo, né, o que significa pessoa boa e pessoa má. まず私たちはどんな基準でこれが善、これが悪ということを判断するでしょうか。Nós, no nosso dia a dia, né, tomamos o que como referência, né, para fazer esse julgamento se é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? 普通、法律や倫理、道徳という基準で判断します。Normalmente usamos como critério a lei, a ética e a moralidade. 例えば人のものを盗んだり、殴ったり、あるいは人を殺したら法律で罰せられます。Por exemplo, se você roubar, espancar, né, ou matar, né, será punido pelas autoridades. 裁判にかけられてどんな悪を作ったか、それによって刑務所に入ったりします。Então, você irá a julgamento e, dependendo do peso do crime que você cometeu, poderá ir para a cadeia. あるいは法律で罰せられなくても、倫理や道徳上で良いこと悪いことというのもあります。Mas mesmo que você juridicamente não receba punição, né? Você é avaliado também através da ética e da moral. 人の悪口言ったり、嘘をつくのは悪いことですよね。Por exemplo, falar mal de alguém, mentir, né? Isso daí é uma má ação. 電車の中で席譲らなかったり、お年寄りの重いものを持っているのを手伝わなかったりするのも良くないことですよね。Você não ceder o lugar no trem ou no ônibus, né, para idoso, né? Ou tem alguém, uma pessoa velha carregando um peso, alguma bagagem pesada e você não ajudar, né? Você não será bem visto. 車故障して困っていてもね、みんな無視していってしまうんだったら、ちょっと悲しくなりますよね。O carro quebrou e você está passando apuros, mas todo mundo te ignora, né? Isso é triste, né? 警察に捕まるような悪ではないにしても、倫理や道徳で考えると良くないことだなと思うと思います。Mesmo que não seja um mal que seja punido por autoridades, por policiais, né? Mas se você pratica o mal perante a ética e a moralidade, também faz com que você não se sinta bem. 絶対に正直で人に親切で困っていること何でも手伝ってくれる人はみんなからいい人だと好かれますよね。Portanto, quando a pessoa é honesta, gentil com as outras, ajuda os necessitados, pessoas assim, né, é visto como uma pessoa boa e amado por todos. ところがこの法律や倫理道徳は全て人間が作ったものです。Né?
No entanto, essas leis, a ética, a moralidade, né, são todos conceitos criados pelo homem. 私たちの生活の上では大事なものなんですが、果たしてこれはいつでもどこでも変わらないものなんでしょうか。 São regras necessárias para um bom convívio em sociedade. No entanto, essas referências, esses critérios, né, não mudam, não são algo que não muda assim para sempre e é igual em qualquer lugar. 時代や国によって変わるものなんですよね。 Conforme a época, conforme o país, essas coisas acabam mudando. 日本だと今から80年ほど前に戦争に負けるまでの法律倫理道徳と戦争の後と大きく違うんですよね。Se eu for dar um exemplo, né, no Japão, né, até mais ou menos uns 80 anos atrás, lei, ética e moralidade que as pessoas cultuavam antes do Japão perder a guerra, né, é completamente diferente do pós-guerra. 昔日本では国のために命を捨てるということが最高の善とされてたんです。 Pois antigamente no Japão, né, dar a sua vida em prol do país era considerado o máximo dentre as boas ações. 国からの命令を受けたら行きたくなくても戦争に行かなければなりません。 Se você recebesse ordens do país, mesmo não querendo, era obrigado a ir para a guerra. もしそんな国の命令に反対したら刑務所に入れられたり死刑になる人もいたんです。 Se você fosse contra as ordens da nação, né, você era considerado sem patriotismo, né, muitos eram até presos. 今はそんなことを日本で考えられないことです。 Tinha gente que era até executado, né? No entanto, hoje em dia, você não consegue imaginar tal situação ocorrendo nos dias de hoje. ブラジルと日本の法律を比べてみても大きく違うと思います。 E também, se compararmos as leis do Brasil e do Japão, também tem uma diferença gigantesca. ブラジルでは空いてる土地に家を建ててしまうとその人の土地になってしまうって話を聞いたんですね。 Eu ouvi outro dia que se aqui no Brasil, né, tem uma área e a pessoa invade e constrói a casa, né, essa área se torna dela. 日本ではそういうことはありませんので、ちょっとびっくりしましたね。 Como isso não existe no Japão, eu fiquei chocado. 人間の作った善とか悪というのは時代や場所でコロコロ変わるものです。 Portanto, o bem ou o mal, esses conceitos criados pelo homem, né, acaba mudando conforme a geração, conforme a localidade. だからこれが正しい、これが間違いっていうのはその時その場所によって変わってしまうんですね。 Daí considerar que isso está certo, isso está errado, né, depende muito da época e da região. 仏教で教えられている善とか悪っていうのはこれ時代とか場所で変わるものじゃないんですね。 No entanto, o bem e o mal ensinado no budismo, né, trata-se de algo que não muda jamais, independente da época e independente da localidade. お釈迦様は仏教を法教であるとおっしゃっています。 O Buda Sakyamuni, ele ensinou que o budismo, né, é um espelho do Dharma.
つまり、真実の私の姿を映して見せる鏡のようなものだということです。O espelho do Dharma significa é um espelho que reflete a verdade. É o espelho que reflete a minha verdadeira imagem. 真実というのはいつでもどこでも変わらないものなんですね。Verdade trata-se daquilo que não muda jamais, independente de época, independente de lugar. みんな自分の姿ぐらい分かっているよと思うかもしれませんが、本当の自分の姿を知ることは難しいことなんです。Todos devem achar que conhecem sobre a própria imagem, né? Mas você conseguir enxergar a sua imagem exatamente como ela é dificílimo. それは自分の姿をありのままに正しく見るっていうことが難しいからなんです。Pois você conseguir ver como você é, exatamente do jeito que você é, né, não é algo simples. 今から約500年前に日本であった話を紹介したいと思います。A seguir, eu vou contar uma história verídica, né, que ocorreu aproximadamente 500 anos atrás no Japão. あるところにどこからどう見ても曲がりくねった松の木がありました。Num certo lugar tinha um pé de pinheiro, né, que era tudo torto, tudo cheio de curva. そこには看板があって、この松の木をまっすぐに見たものに1000レアル与えると書いてあったんですね。E perto deste pinheiro tinha uma placa com os dizeres: aquele que conseguir ter uma visão reta deste pé de pinheiro, proporcionarei um prêmio de R$ 1.000. 本当はレアルじゃないんですけど、レアルに当てはめていってみました。Na verdade, eu adaptei o reais, né? Naquela época não era R$ 1.000. これを書いた人は一休という僧侶だったんですね。E quem pôs essa placa foi um monge da época chamado Ikkyu. 一休さんは非常にこの頭の回転が速い人でね、町の人にちょっとしたいたずらをしてました。Como este monge Ikkyu, né? Ele era uma pessoa bem inteligente, esperta, perspicaz, né? Então ele fez uma pegadinha com o povo. まっすぐに見ただけで1000レアルももらえるっていうことで、たくさんの人が集まってきたんです。Ter uma visão reta deste pinheiro torto, só de ver dessa forma dá para ganhar R$ 1.000, então juntou um monte de gente. ある人ははしごを持ってきてね、上から見てみたらいいんじゃないかと思ったりしました。Uma pessoa pensou: se eu trazer uma escada aqui e olhar por cima, talvez eu consiga enxergar assim, reta. ところが上から見ても下から見てもどこから見ても曲がりくねっている松の木なんです。Mas não importava se olhava de cima, de baixo ou de qualquer outro ângulo, né? De todos os ângulos que olhava, esse pinheiro era completamente curvado e tortuoso. そこに蓮如上人という方がちょうど通りかかったんです。Daí, outro monge chamado Lenyo também passou por aí. みんなが集まっているので、何事かなと思って、この看板を覗き込まれたんですね。E como tinha uma multidão, curioso, ele se aproximou e também viu a placa. 看板を見られるとね、よし、私はもうね、まっすぐ見ることできたから、一休のところに行ってくると、こう言われたんです。E assim que ele viu a placa, ele falou: eu já consegui ter uma visão reta deste pinheiro. Então deixa que eu vou lá receber este prêmio de milão.
で蓮如上人が一休さんのところに行ってね、おい、これもうまっすぐ見たから、1000レアルもらいに来たぞって言ったんです。Ei, Ikkyo, eu consegui ter uma visão reta daquele pinheiro. Vim pegar os R$ 1.000 de prêmio. すると一休さんね、ああ、蓮如かと、お前はね、ダメだと言ったんです。Ah, é você, Lenio? Lenio, para você não vale. するとね、もうダメだと言ってもお前ちゃんと看板に書いてあるだろうと。嘘ついたのかって言ったんですね。Como não vale, né? Você não escreveu lá na placa? Ou aquilo ali era mentira? するとお前あの看板の裏見なかったのかって言い返しました。Pelo visto, você só leu a frente da placa, não viu o que estava escrito atrás. 蓮如上人はまさか裏があると思ってませんでしたから、裏は見てなかったんですね。E lógico que o mestre Lênio não havia lido atrás da placa. まあ、蓮如上人ね、仕方なく戻って裏を見てみたんです。E ele voltou lá para o pinheiro para ver o que estava escrito no verso da placa. したらそこに、ただし、蓮如は除くって書いてあったんですね。E lá estava escrito, só que não vale para o Lênio. 一休さんはいつも蓮如上人に対してはね、勝てませんでしたから、すぐ分かってしまうだろうと思ったんですね。Pois o Ikkyo, né, sempre era derrotado por Lênio. Então, mesmo fazendo as pegadinhas, ele tinha ciência de que o mestre Lênio logo decifraria. 蓮如上人はじゃあもうここまで書いてあるなら許してやろうと言って変えられようとしました。Bem, já que está escrito assim, né? Então, dessa vez passa. E o mestre Lênio estava indo embora. ところが周りの人たちはね、全く意味が分かりませんでしたから、蓮如上人どうやってあの松の木まっすぐ見たんですかって尋ねたんです。Mas as pessoas ao redor, né, como não sabiam como ver, ter uma visão reta, então perguntaram, senhor Lênio, como é que o senhor conseguiu ter uma visão reta deste pinheiro tudo torto? すると蓮如上人ね、いや、これはね、簡単なことだよって言ったんです。Aí ele respondeu, isso é moleza. この曲がった松の木を曲がった松じゃなって見るんだよって言ったんです。Esse pinheiro tudo curvado, né? Basta você ver que pinheiro tudo torto. お前たちは曲がっているものをね、まっすぐなものとして見ようとしていただろうと言われたんです。Vocês estão tentando enxergar uma coisa tudo curvado como se fosse uma coisa reta. 曲がったものは曲がったものとしてありのままに見ることがね、まっすぐに見るということなんじゃよって教えられたんですよ。As coisas que são tortas, você enxergar como coisas tortas, essa é a forma de ter uma visão reta das coisas. まあこれ聞けば誰でもね、なんだそんなことかぐらいにね、思われると思います。Então, ouvindo a explicação, talvez todos pensem, era só isso? まあ、これ一体今何をね、知っていただきたいと思って話したのかということなんですね。Vou explicar então qual é a moral da história, né? Por que eu contei essa história aqui? これ実は私たちも自分の姿を見るときにうぬぼれていますから曲げて見てしまっているということなんですね。É que todos nós também, quando vamos tentar enxergar a própria imagem, né? Como todos nós somos um poço de presunção, né? Então, essa presunção faz termos uma visão sinuosa das coisas. 仏教は私たちをね、ありのままにまっすぐに見た姿を教えられているんです。O budismo ensina como é a minha imagem, exatamente do jeito que ela é.
através de uma visão reta e correta. それを私がね、そう思うとかそう思わないっていうのと関係ないんですよね。E isso independe, né, se eu acho que isso está certo ou não. 仏教では私たち人間は煩悩具足の凡夫だと教えられています。No budismo é ensinado que nós, seres humanos, né, somos compostos de paixões mundanas. 煩悩というのは欲や怒りや人を恨んだり憎しんだりする愚痴の心であるということです。Paixões mundanas são sentimentos como o desejo, né, a cobiça, ira, raiva, né, e o sentimento de ódio, rancor, ciúme, inveja, chamado ignorância. 私たちが朝から晩まで考えていることは、どうすればお金儲けられるかなとか、そんな欲のことばっかりだと。O que todos nós pensamos de manhã até à noite, né, é como realizar os nossos desejos, né? Como fazer para ganhar mais dinheiro. 時々ね、いや私もうね、だいぶ人生生きて、もう今更お金も物もいりません。だから欲はもうありませんっていう人あります。De vez em quando você encontra pessoas, né, que falam assim, eu já vivi bastante, né, pois daqui para frente eu não quero mais dinheiro, não quero mais as coisas, né, não tenho mais ganância de querer isso, querer aquilo, né, então eu já não tenho mais desejo. そんな人でもね、子供からは大事にされたいとか、孫に無視されたくないとかね、そういう心強くあったりします。Mesmo pessoas assim têm um sentimento forte de querer ser valorizados pelos filhos, né? Tem um sentimento de não querer ser ignorado pelos netos. 自分が死んでいくときにね、誰も世話してくれなかったり、葬式もあげてもらえなかったら寂しいと思いますよね。Se achar que quando morrer ninguém vai ajudar no velório ou nem farão um sepultamento digno, dá uma tristeza só de pensar. 自分を大事にしてほしいと思う心も欲の心です。Querer ser valorizado, né? Querer receber atenção, também provém do sentimento do desejo. そして自分の思い通りにならないとね、腹を立てています。E quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, né? Ficamos com raiva, ficamos irados. 自分よりも才能や能力を持っている人を見るとね、あいつ失敗してくれないかなと恨んだり呪ったりしています。Quando você vê alguém com mais capacidade do que você, com mais habilidade, mais inteligência, tem mais dinheiro, né? Você fica com ódio dessa pessoa, né? Deseja a desgraça dela. 心の中では人に言えない恐ろしい悪を作り続けています。No meu coração, né, tem pensamentos que não tenho coragem de dizer. Isto é, o meu coração sempre está plantando mal. しかもそれをね、別に心で思ってるぐらいいいだろうって少しも悪だと思ってないんです。Mas mesmo assim, o pensamento de todos nós é: que mal há em pensar? それを口に出してしまったりね、体に表してしまわなければね、別によかろうと思っています。Se não demonstrar física ou verbalmente, não estou causando incômodo a ninguém. Então, né, não tem problema pensar. ところがね、そのじゃあ体や口動かしているものって何ですかと、こう聞いてみましょう。Então, eu lhe pergunto, né? O que é que faz a sua boca e o seu corpo movimentar? これは心が動かしているんですよね。É a mente que está movendo o seu corpo, a sua boca. だから
仏教で悪人だと言われているのは、心の悪人のことなんですね。Portanto, no budismo, quando fala pessoa mal, pessoa ruim, né, trata-se da pessoa que com a mente pensa o mal. 心の中まで全部見られてね、私は善人ですって言える人あるでしょうか？ Se olhar você por completo, não somente as suas atitudes físicas e verbais, mas até o seu pensamento. Alguém que enxerga tudo que você pensa. Você consegue falar para essa pessoa que você é uma pessoa boa? 歎異抄にね、出てくる親鸞上人がご自分の姿をおっしゃっているお言葉があります。No livro Tanisho, né, tem um texto onde o mestre Shinna ele fala sobre a sua própria imagem. この親鸞は善人でもなければね、賢い人間でもないとおっしゃっているんです。Ele fala, eu, Shinna, né, por eu ser assim, né, por isso eu não sou uma pessoa bondosa, muito menos sábia, muito menos inteligente. 私の心の中はもう怠けたい心ばっかりで、人からこの尊敬されるようなね、努力もしてないと。Minha mente é de pura preguiça, né? Mal se esforça para evoluir. Então, eu não estou me esforçando a ponto de receber respeito das pessoas, admiração das pessoas. 心の中はね、人に言えないようなことばっかり考え続けていて、こんなこと言ったらどう思われるかなって人のことばっかり気にしてるっていうんです。O meu coração é oco, é vazio, só pensa em coisas ruins, né? Eu sempre estou preocupado em como as pessoas irão me avaliar. 私の心にはね、誠の心、真実は全くないことだけが知らされるとおっしゃっています。E o que me é revelado é que eu sou completamente desprovido da verdade. Essa é a única certeza que eu tenho. そんな心の悪人をね、助けてくだされるお方が阿弥陀仏という仏様なんですね。E aquele que salva pessoas que com a mente só pensam o mal, né, é unicamente o Buda chamado Amida. 阿弥陀仏はこんな煩悩の塊の私たちを必ず絶対の幸福に助けるという約束をされているんです。O Buda Amida fez uma promessa de infalivelmente salvar pessoas que são uma massa de paixões mundanas. Salvar para a felicidade absoluta. 歎異抄にはそんな悪人こそが阿弥陀仏が救ってくだされるお目当てなんだよっていうことが明らかにされているんです。E dentro do livro Tanisho, né, está esclarecido que o alvo para a salvação do Buda Amida, o Buda Amida tem como alvo salvar pessoas que só fazem o mal. 私たちは煩悩の塊ですからね。自分で一生懸命修行したり良いことして苦しみから離れることはできないでいるんです。Como nós somos uma massa de paixões mundanas, não importa que práticas ascéticas se consegue se livrar do sofrimento. そんな私たちをね、哀れに思われ、なんとか助けてやりたいと思われた仏様が阿弥陀仏なんですね。E sentindo pena de pessoas assim como nós, né, ficou com vontade de salvar a qualquer custo, né,
Esse é o sentimento do Buda Amida. 阿弥陀仏は、ね、心の悪人を必ず助けて、そして仏にならせてみせるというお約束をされてるんですね。O Buda Amida promete salvar pessoas com mente mal e fazer com que as pessoas se tornem Budas. つまり、親鸞上人が言われている悪人というのは、阿弥陀仏に見抜かれたすべての人間のことなんですね。Portanto, quando o mestre Shinna, né, ele usa a expressão pessoa má, né, refere-se a toda a humanidade, pois é assim que o Buda Amida enxerga todas as pessoas. いわゆる人間の代名詞、人間の別名として言われているのがね、悪人なんだっていうことなんですよ。Portanto, pessoa má ou pessoa ruim, né, é um pronome de ser humano, né, é sinônimo de ser humano. みんな自分が悪人だなんて思ってませんからね。悪人が人間の代名詞ですよなんて言われたらね、そんなことあるかってみんな思うと思います。Mas como ninguém se acha mal, né? Quando houve essa afirmação de que pessoa má não passa de um pronome de ser humano, né? Que é sinônimo de ser humano, né? Todo mundo fica com vontade de reclamar. Que isso? 私の心の中をね、ありのままに正しく見たならば、みんな心の悪人だと言われているんです。Mas se ver a sua imagem no seu interior exatamente como você é, realmente como você é, o Buda enxerga como ser extremamente mau. Todo mundo. 阿弥陀仏はね、そんな私たちの本当の姿をとっくの昔に見抜いておられるんですね。Pois o Buda Amida, ele já enxergou como é você lá no fundo, né, desde muito tempo atrás. そんな悪人の私たちにね、良いことをしてきなさいとか、良いことしないと助かりませんよなんていうことは言われてないんです。E para nós que somos pessoas más, né, o Buda Amida não prometeu salvar colocando uma condição de que precisamos praticar boas ações para assim ser salvo. じゃあ、親鸞上人が善人と言われる人はどんな人なんでしょうか。E quando o mestre Shinna usa a expressão pessoa boa, se refere a que tipo de pessoas? それは善を励んで助かろうとか、念仏唱えて救われようとか、善を励んで阿弥陀仏に助けていただこうとしている人のことなんです。Pessoa boa é alguém que se empenha na prática do bem tentando ser salvo, na recitação do Nembutsu, com a esperança de obter a salvação. 先ほど言いましたように、阿弥陀仏は私たちが悪しか作れないものだと見抜かれていますから、これは善ができるとうぬぼれている人だっていうことなんです。Como eu falei há pouco, o Buda Amida nos enxerga como seres que só conseguem praticar o mal. No entanto, o ser humano é presunçoso e se acha capaz de praticar o bem. Então, pessoa boa, né, são chamadas de pessoa boa, se referindo às pessoas que têm essa presunção de se achar que é capaz de fazer o bem. ただここでね、聞き間違いやすいところがあるんですよね。No entanto, aqui é um ponto onde precisamos tomar muito cuidado, pois é facílimo cometer equívocos. じゃあどうせ私は善はできないものだから悪いことをしていればいいんですねと、こういうふうに聞く人がいます。
Tem gente que interpreta da seguinte maneira: bom, já que eu sou incapaz de praticar o bem, então eu não preciso me esforçar, eu posso ficar fazendo o mal à vontade, né? É isso. どうせね、私は何やってももう悪しかできないもんですからね。これからもう悪いっぱいやりますと、こういうふうに思う人もいます。Tem outros que pensam, não importa o quanto eu me esforce, eu não só faço o mal, então agora eu nem vou me esforçar para fazer o bem, eu vou fazer o mal a rodo. 歎異抄を読むとみんなね、これ悪をいっぱいやればいいんだなというふうに、こういうふうに思った人がたくさんいるんです。E teve muitos leitores do livro Tanisho que, assim que leram este livro, pensaram: este livro tá mandando fazer o mal, porque já que os maus são salvos, né? Então tá estimulando o mal. ところがね、当然ながら悪いことをね、やって幸せになる。そんなことはないんですよね。Mas é lógico que esse conceito está errado. Não tem como você ser feliz praticando maldades. 仏教は良いことをすれば良い結果、悪いことをすれば悪い結果が返ってくる。因果の道理が教えられています。No budismo é ensinado sobre a lei da causalidade. Se faz o bem, colhe o bem. Se faz o mal, colhe o mal. 悪いことはやめなさい。良いことをしなさい。これがお釈迦様のこの生涯を教えていかれたことなんですよね。Pare de fazer o mal, se esforce para praticar o bem, né? Esse é o resumo de todo o ensinamento do Buda Sakyamuni. ところがね、私たちがどれだけ良いことに努めようと頑張っても、絶対の幸福になるような善はできないんですね。No entanto, por mais que nos empenhemos na prática das boas ações, né, somos incapazes de praticar o bem para que possamos alcançar a felicidade absoluta. それはどれだけ良いことに努めていてもね、心の中を見てみれば、煩悩しかない、悪しかないからなんです。Pois, por mais que você se empenhe para fazer bondades, se você olhar para dentro da sua mente, para dentro do seu coração, né, só tem paixões mundanas, só tem o mal. そんな自分の心の悪がね、仏教を真剣に聞けば聞くほど知らされてくるんですね。E esse mal que tem dentro da sua mente, né, você passa a enxergar conforme você vai escutando o budismo com a máxima atenção e seriedade. だから親鸞上人は、この最初の善人なをもって往生を説ぐ言わんや悪人親、これで一体何をね、教えようとされたのかということなんですね。Por isso, quando o mestre Shinran fala, até mesmo uma pessoa boa nascerá na terra pura, quanto mais uma pessoa má. Afinal, o que ele está querendo dizer aqui? この善人というのは、まだ自分の本当の姿がはっきり分からず、うぬぼれている人だということです。Pessoa boa é aquele que ainda não tem clareza sobre a sua verdadeira imagem e ainda está repleto de presunção. そんな人もね、真剣に仏教を聞き求めていけば、心の悪が知らされるんですね。E mesmo pessoas assim, se passar a ouvir o budismo com seriedade, né, passará a enxergar como é a imagem sua, como é a imagem da sua mente. その心の悪がはっきり知らされた人こそが、阿弥陀仏がね、助けようとしておられるお目当てなんです。E aquele que enxergar com clareza como é a sua mente, qual é o mal que tem dentro da sua mente, né? Essas pessoas são o alvo da salvação do Buda Amida. São essas pessoas que o Buda Amida irá salvar.
その自分の本当の姿がね、知らされるところまで仏教を聞きなさいっていうことを教えられているんですね。Através dessa frase, o mestre Shinna está nos orientando para que escutemos o budismo com seriedade até nos ser revelado a nossa verdadeira imagem. ただこの言葉をね、読んだだけではなかなかその意味は正しくわからないんです。Portanto, essa frase, somente ao ler, ninguém consegue entender o significado. そこでこの「歎異抄」をね、開くっていう本が詳しく解説してくださってるんですね。Por isso, no livro O Desvendar do Tanisho, neste livro tem a explicação detalhada do real significado dos textos desta natureza. ぜひこの「歎異抄」を開くを読んで、この言葉の正しい意味を皆さんにも知っていただきたいと思います。E desejo de coração que todos os senhores também leiam este livro Desvendar do Tanisho várias e várias vezes para poder entender o verdadeiro significado da mensagem contida nesta obra.